Ok, continuando a falar acerca das parábolas e viajando um pouquinho pelas parábolas, hoje decidi falar com vocês acerca da parábola do semeador. Esta parábola encontra-se no Evangelho de Mateus capítulo 13 e está inserida numa série de 3 parábolas em que o Senhor Jesus está a falar sobre a semente. Ele começa por falar esta parábola do semeador, depois vai falar acerca da parábola do trigo e do joio, e depois, mais tarde, fala acerca da parábola do grão de mostarda. E hoje eu gostaria de falar com vocês acerca desta parábola do semeador, que tem algumas lições para nós. E em Mateus capítulo 13, versículos 3 a 9, diz assim a palavra do Senhor: falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, e porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E então outra caiu em boa terra e deu bom fruto, uma 100, outra 70 e outra 30. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor estava a falar acerca da parábola, 4 tipos de terrenos onde cai a parábola, ou seja, onde cai a palavra, onde cai a semente, com resultados e fins diferentes como resultado do fruto que a semente iria produzir. E depois, mais à frente, ainda neste capítulo, ele explica um pouco acerca daquilo que estava a falar. E diz, dos versículos 18 a 23, estas palavras: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, bem o maligno arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus está a explicar a parábola. Depois diz: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz a 100, e outro a 70, e outro a 30. Oremos. Senhor, nesta manhã pedimos que Tu nos dês um coração receptivo à Tua palavra, que ela possa cair no nosso coração e produzir fruto a 100, a 70, a 50, Senhor. Pai, queremos verdadeiramente crescer, queremos produzir fruto e queremos que a nossa fé possa ser frutífera, Senhor. Por isso, abençoa-nos nesta manhã, nos colocamos diante de Ti, aqueles que estamos aqui, aqueles que estão em casa. Eu peço que nos fales, porque é a Tua palavra, Senhor, que é boa semente, e é ela que pode produzir fruto para a vida eterna. Por isso, abençoa-nos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Quase que não valia a pena eu explicar a parábola do semeador, porque o próprio Senhor explicou aos seus discípulos e àqueles que estavam a ouvir. No entanto, eu gostava de fazer algumas observações. Esta parábola fala do bom semeador, e o bom semeador é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que semeia nos nossos corações a boa semente. A boa semente é o Evangelho, é a mensagem do Evangelho a cair no coração do ser humano. E as sementes lançadas pelo semeador são sementes boas, ou seja, não há diferença entre a semente que cai à beira do caminho, nos pedregais, entre espinhos ou num campo bom. A semente é sempre boa, e o problema do fruto dar ou não tem a ver com a semente em si.
mas tem a ver com o tipo de terreno onde essa semente cai. E esta parábola fala de 4 tipos de solos diferentes, que representam, quanto a mim, 4 tipos de experiências pessoais que nós temos com Deus, ou, se quisermos, 4 tipos de fé diferente das pessoas que ouvem a palavra. O resultado, o fruto, produzir ou não produzir, nunca tem a ver com a semente. A palavra de Deus, lançada nos nossos corações, é sempre boa. É sempre uma palavra, ou seja, uma semente que não bem podre, ou não bem infrutífera, não bem morta em si mesma, mas é uma semente que é lançada para produzir fruto nas nossas vidas. Então, as experiências pessoais de cada um, no desenvolvimento da sua relação com Deus e da sua fé, produzir fruto ou não produzir fruto, nunca vai depender de Deus, do semeador ou da semente em si, mas sim da forma em como nós recebemos e conforme está o nosso coração. Então ela fala acerca de 4 tipos de fé, ou 4 tipos de solos diferentes. E eu gostava de transferir isto para fé. A forma como nós recebemos a fé, ou seja, prática, da forma como nós vivemos o nosso cristianismo. E a primeira dela, que fala, eu apelidei aquela que cai perto do caminho de uma fé inconstante. Diz a parábola que a semente que cai à beira do caminho, ela é logo comida pelas aves. Ou seja, é uma semente que cai perto do caminho e vêm as aves rapidamente e as comem. É uma semente que não cresce nem germina. Jesus compara esta situação à de um homem que ouve a palavra de Deus, porém não consegue vivê-la. Ou seja, é alguém que recebe a palavra de Deus quando está, por exemplo, na igreja, ou a assistir online, ou em qualquer outro lugar. Ele recebe a palavra de Deus, mas rapidamente não vive, esquece-a. Ela é roubada automaticamente. Isto é, porque o maligno rápido vem à sua vida, tirando essa semente, anulando a fé no coração dessa pessoa, não deixando produzir fruto no seu íntimo. A isto eu chamo uma fé inconstante. Ou seja, é uma fé que não fica agarrada no coração da pessoa. Ela é lançada, a pessoa ouve a palavra, mas rapidamente abandona, principalmente nas horas mais importantes da sua vida, de decisões importantes. E talvez vocês pensem, mas eu já estou na igreja há muito tempo e eu ouço a palavra e eu sei todas as coisas, eu conheço muito da palavra de Deus e eu nunca vou ser assim. Tenho-vos a dizer que até alguns daqueles que estavam a ouvir esta parábola tiveram, em momentos da sua vida, uma fé inconstante. Quando Jesus foi preso no Getsemani, a Bíblia diz em Mateus 25 de que muitos dos seus discípulos o abandonaram e fugiram. Dias antes, o próprio Pedro, um daqueles que estava mais perto de Jesus, estando à mesa tomando a ceia do Senhor. A ceia, como o Senhor, não era ainda estabelecida a ceia do Senhor, mas estava a ser estabelecida naquele dia. Jesus lhe disse: olha Pedro, antes de que o galo cante, tu me irás negar 3 vezes. A tua fé, aliás, há uma altura que Jesus diz que Satanás pediu para sarandear a vossa fé, para pôr à prova a vossa fé. Então, uma fé inconstante é uma fé muitas vezes atingida pela inconstância no nosso caminho. Ou seja, agora estamos bem com Deus, mas parece que tudo aquilo que foi semeado no nosso coração tem momentos na vida que não tem fruto nenhum, que não tem constância nenhuma. Tornamos-nos pessoas inconstantes e levadas por ventos. Talvez Pedro, um homem tão vincado, com um caráter tão forte, quando Jesus lhe disse isto, ele terá rido interiormente e disse: Senhor, nunca, ainda que todos te deixem, não é o que ele diz, eu nunca te abandonarei. No entanto, no momento da dificuldade, no momento em que foi sarandeada a sua fé, Pedro acaba por negar a Jesus. E tantas vezes nós somos tão inconstantes na nossa fé. Quando a vida nos põe circunstâncias e situações, nós
somos inconstantes na nossa decisão de seguir a Jesus Cristo. Uma semente que é colocada junto ao caminho nunca irá produzir fruto, porque os pássaros vêm rápido e levam essa semente. E Jesus compara isso a um maligno que vem e rouba. Quando eu estou a cortar a relva lá no jardim da igreja de Inhosinte, é um trabalho que eu gosto de fazer, fazia quando estava no seminário e gosto também de fazer esse trabalho lá. É muito interessante que há uma altura, um período do ano, quando eu corto a relva, rapidamente vem uma andorinha não, um pássaro, não sei como é que chama bem aquilo, é parecido a uma andorinha. Vem comer as coisas que vão, não é, ao cortar, que vão caindo, os bichinhos, as sementes de algumas daquelas ervas que não são muito boas, que têm algumas sementes. Eu não sei o nome das ervas, o João antes dizia o nome, mas eu não consigo memorizar, não sou muito bom na jardinagem. Mas vêm comer, e às vezes isso é o que acontece, ou seja, nós não abrimos o nosso coração à palavra de Deus, e ainda que a escutarmos, não deixamos que ela fique no nosso coração para que possa produzir frutos. Uma fé inconstante é também aquela fé que é enganada por ventos de doutrinas, que anda sempre à procura de umas experiências diferentes e qualquer coisa nova que chega, a pessoa rapidamente vai de trás. Paulo dizia aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por ventos de doutrina ou pela artimanha de homens que com astúcia conduzem ao erro. Precisamos de abrir os nossos corações para deixar que a semente que é lançada possa cair nos nossos corações. Eu pus esta afirmação no fim de pensar acerca desta fé. A fé inconstante é o elemento que faz com que um cristão fique de um dia para o outro desanimado com a sua igreja e com o próprio Deus. Quem tem uma fé inconstante é alguém que não consegue encontrar contentamento em Deus e rapidamente fica desanimado com a sua igreja, fica desanimado com o próprio Deus, desanimado com o seu próprio cristianismo. Essa é uma fé inconstante. Alguém que não deixa que a palavra de Deus possa produzir fruto no seu coração. A segunda tipo de terra que o Senhor estava a falar, eu chamo de uma fé superficial. É a semente que é lançada sobre um solo que é rochoso, que não aprofunda as suas raízes e não conseguem penetrar na terra. E o que é que acontece? É algo muito superficial, uma semente que está ali muito superficial. Quando vêm os ventos fortes, as chuvas fortes, a água forte, ela destrói e derruba porque as raízes são superficiais. Esta é uma situação comparada àquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, ficam muito empolgados, muito entusiasmados com aquilo que ouvem, começam a frequentar a igreja, mas quando vêm preocupações ou dificuldades, estas pessoas não têm, ou seja, elas ficam empolgadas com as boas novas, gostam daquilo que ouvem, entusiasmam-se com aquilo que ouvem, mas não chegam a aprofundar-se nunca na palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a aprofundar o seu conhecimento na experiência com Deus e não desenvolvem uma fé profunda nos seus corações. Fica tudo muito superficial. Sabem, não importa os anos que nós conhecemos Jesus. Eu conheço pessoas que conhecem Jesus, têm um encontro com Jesus, são salvos por Jesus e ao fim de um ano são pessoas que se servem de coração na igreja, pessoas que têm uma experiência num ano com Jesus muito maior do que pessoas que têm 20 e 30 anos de fé cristã. Pessoas que às vezes ao fim de 20 anos e 30 anos continuam a ter os mesmos comportamentos exatamente de que tinham no primeiro ano que conheceram Jesus. Nunca chegam a aprofundar-se realmente, a deixar que a palavra de Deus se faça rema dentro dos seus corações, não crescem espiritualmente. E pessoas com pouco tempo rapidamente estão a servir ao Senhor, rapidamente estão entregues a Deus com vontade, com fogo. Então, às vezes, esta fé superficial é uma fé
que não produz fruto porque as pessoas ficam na superficialidade, não se experimentam lançar-se do profundo de Deus, deixar que Deus transforme toda a sua vida. Se o cristão não tem preocupação em deixar que a palavra de Deus que é lançada crie raízes profundas e não desenvolva um conhecimento de Deus, ele nunca vai sair da superficialidade. E diante das crises difíceis, esse cristão começará a ter crises espirituais, começará a duvidar da palavra de Deus, começará a duvidar de Deus e provavelmente começa a afastar-se de Deus e do corpo e da igreja e dos caminhos do Senhor. Todas as pessoas que chegam à igreja têm um encontro com Jesus Cristo e ao fim de algum tempo nós deixamos de vê-las, é porque tinham uma fé muito superficial. Ficaram entusiasmados, mas depois, passado algum tempo, foram levados para outros lugares. A fé superficial é a fé que nos é impulsionada apenas pelas emoções. E sabemos que as emoções produzem engano muitas vezes e somos enganados pelas nossas emoções, iludidos pelas mesmas, porque o coração do homem é enganoso. Sabe? Há um hino que diz que as lágrimas não levam ninguém ao céu, não é? Ou seja, as emoções apenas não levam ninguém para o céu. Certo que nós somos também emotivos e temos emoções, mas não são elas que criam raízes profundas no nosso coração, senão é uma experiência diária com Deus e com a sua palavra. As emoções podem nos iludir. Eu conheço muitas pessoas e acontece muitas vezes, e acontece comigo também, que às vezes Deus toca o meu coração em determinadas áreas da minha vida e eu fico muito emocionado e quebrantado, mas se eu não fizer nada com aquilo que Deus fala ao meu coração, ou seja, quando eu preciso mudar comportamentos na minha vida, se eu não fizer nada com isso, então eu fico muito na superficialidade e não deixo que isso produza transformação no meu coração. A nossa fé não deve ser dirigida por impulsos emocionais e sim por convicções. Quando eu me agarro à palavra de Deus e eu sei que verdadeiramente ela é verdade para o meu coração, para a minha vida, eu deixo que ela aprofunda no meu interior, então eu não fico apenas na emoção daquilo que eu recebi e ouvi, mas eu sou transformado no meu interior com convicções fortes. Muda as convicções. É diferente sermos levados por emoção a ser levado por convicção. É preocupante a situação de cristãos que vivem à procura de experiências apenas atingindo as suas emoções e nunca deixando que Deus mude o profundo do seu ser. Então, uma verdadeira experiência com Deus tem que atingir as nossas convicções. Quando eu me encontrei com Jesus e Jesus me salvou pela sua graça, Ele começou a transformar o meu coração e convicções que eu tinha erradas antes começaram a ser mudadas. Houve uma transformação, uma mudança de rumo na minha vida. Eu não podia mais ficar igual ao que era antes. E no meu caminhar, ao longo destes anos todos, de experiência com o Senhor, vai fazer 30 anos que eu conheci o Senhor como o Salvador e Senhor da minha vida. Eu noto que convicções que eu tinha há 5 anos atrás são transformadas. Hoje eu não penso exatamente igual ao que pensava há 5 anos atrás. Porquê? Porque a palavra vai produzindo coisas e mudanças e convicções na minha vida que vão mudando a minha vida. Então a experiência com Deus tem que atingir as nossas convicções. Nós não podemos ficar iguais sempre. Porque se ficarmos sempre iguais, então nós somos superficiais. Por isso é que eu digo que há cristãos com 30 anos de conhecimento bíblico e de experiência com Deus que nunca mudam as suas convicções, continuam muito superficiais. Um certo médico plantava muitas árvores no seu quintal. E o que mais chamava a atenção, entretanto, era o facto de que ele quase não regava as árvores que plantava. Por esse motivo, as árvores demoravam muito tempo a crescer. Certo dia, um homem perguntou se ele não temia que as pequenas árvores morressem ou ficassem sem crescer. Foi quando ele, com um ar orgulhoso, descreveu a sua fantástica teoria. Ele disse que se regasse as suas plantas, as raízes iriam acomodar-se na superfície e ficariam sempre à espera por água fácil.
vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas as suas raízes tenderiam a migrar para o fundo em busca de água, de várias fontes e de nutrientes encontradas nas camadas mais profundas do solo. Assim, segundo ele, as árvores iriam produzir raízes profundas e seriam muito mais resistentes quando viessem intempéries. Vários anos depois, vieram dias de ventos muito fortes, gelados, e as árvores da rua, que tinham um aspecto de vegetação morta, entretanto, foram morrendo todas. No quintal deste médico, as árvores cada vez estavam mais sólidas, praticamente não se tinham movido, resistindo implacavelmente àquela ventania toda. Se as árvores que aquele homem plantasse tivessem tido a facilidade de obter água e nutrientes, então não teriam resistido às tempestades e aos ventos fortes e as dificuldades pelas quais passaram para obter água lhes transformaram em águas fortes, com raízes profundas, capazes de enfrentar os períodos mais difíceis. Com as nossas vidas é igual, nós precisamos de aprofundar as nossas raízes na nossa experiência com Deus, não ficar apenas por emoção. A moral desta história é que muitas vezes nós questionamos a nossa vida e dizemos: a minha vida sempre foi difícil. Talvez Deus esteja a trabalhar dessa forma para que você possa atingir níveis muito mais profundos na sua experiência com Deus. Deus não quer que nós fiquemos na superficialidade da nossa experiência e na emoção. Às vezes, aquilo que acontece na nossa vida nos obriga a buscar mais profundo para criarmos raízes na nossa vida e na nossa experiência com Deus. A terceira fé que o Senhor fala é uma fé secular. Ou seja, é uma semente que cresce, porém mais tarde é sufocada. Ela cresce no meio de espinhos, dizia o Senhor Jesus. Jesus diz que esta situação assemelha-se àquelas pessoas que escutam a palavra, porém o seu compromisso com Deus é muito básico. São pessoas que têm maior compromisso com o mundo e com o materialismo e com o secularismo do que com a própria palavra que escutam e com a própria relação com Deus. Quando nós nos comprometemos muito mais com o mundo do que com Deus e a sua palavra, a nossa fé fica contaminada e sufocada. Se nós não tivermos cuidado, nós somos tão sufocados por as coisas do dia a dia e não temos tempo nenhum para ter experiência com Deus, relacionamento com Deus. E a fé, por muito que nós possamos escutar aqui ao domingo, se nós todos os dias não procurarmos ter uma relação pessoal e íntima com Deus, as coisas da vida vão acabar por nos sufocar. Começamos a ficar com uma fé contaminada, cheia de compromissos individuais e muito longe daquilo que Deus quer que nós vivamos. Tornamos-nos liberais, tornamos-nos seculares, tornamos-nos pessoas exatamente iguais àquelas que não têm em Cristo. Onde é que se nota a diferença de alguém que é cristão quando está a viver na sociedade a cada dia? Onde é que se nota? As pessoas têm que notar nas nossas palavras, nas nossas escolhas, na forma como nós reagimos às circunstâncias, que nós somos cristãos. A nossa fé tem que brotar para as pessoas à nossa volta. Nós escolhemos como lema deste ano viver Cristo numa geração sem Cristo. Levar Cristo àqueles que não têm Cristo através das nossas vidas. E realmente uma coisa que me preocupa é, agora, como igreja, nós não temos facilidades em organizar qualquer tipo de evento dentro da própria igreja para levar Cristo até às pessoas. Por isso, mais do que nunca, a nossa fé precisa de tocar a vida de outras pessoas nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas famílias e nas pessoas que nós contactamos. Levar Cristo até aos outros. Eu não sei se a Arminda dizia antes que este vírus é o próprio demónio. Eu sei que Deus, se calhar, também está a usar tudo isto para mexer a sua igreja e levar-nos a pensar que a nossa fé não é só vivida aqui dentro, mas que nós temos que vivê-la fora.
Se a única forma e estratégia de nós, como cristãos, que temos de levar Cristo até aos outros é trazê-los até cá dentro, aqueles que não têm Cristo, então agora estamos impedidos de fazer qualquer programa. Temos que ser nós a viver a Cristo lá fora. E se a nossa fé se tornar secular, se tornar mundana, as pessoas que estão à nossa volta não vão ter qualquer sinal de Cristo nas nossas vidas. E porquê que não têm? Porque nós nos enchemos das coisas do mundo. Nós nos enchemos e vivemos tal e qual, muitas vezes, exatamente às pessoas que não têm Cristo. Uma pessoa que tem uma fé secular é uma pessoa que vive dentro da igreja de uma forma e fora da igreja de outra forma. Eu já tive muitas vezes essas situações na minha própria vida. E temos que combater isso. Não podemos deixar que as coisas do mundo nos encham e nos moldem de tal forma que as pessoas à nossa volta não vejam Cristo. Pessoas com uma fé secular acreditam mais nas coisas do mundo, materiais, do que numa vida de fé, do que na atuação do poder sobrenatural de Deus. Pessoas com uma fé secular dizem que os milagres e a ação do Espírito Santo são coisas do passado. Tais pessoas acreditam mais no conhecimento e nas coisas que o mundo oferece do que propriamente na atuação sobrenatural de Deus sobre o homem. Eu li uma frase estes dias que me entusiasmou, que dizia assim: para que você não se esqueça de, a primeira coisa a fazer pela manhã é procurar Deus, coloque os seus sapatos bem debaixo da cama. Assim, de manhã, quando você for buscar os sapatos, você vai ter que se pôr de joelhos à sua cama. E nesse momento, lembre-se que a primeira coisa que deve fazer é falar com Deus. Se puser assim ao lado, você senta-se na cama e aperta os sapatos. Mas se puser debaixo da cama, você vai se pôr de joelhos e aí vai se lembrar de Deus e vai dizer: é agora que eu preciso de falar com Ele. Uma fé secular é viver um cristianismo sem Cristo, por incrível que pareça. Bem as coisas, preocupação no trabalho, preocupação das contas, preocupação disto, preocupação daquilo, problemas de saúde, isto e outro. E se nós não nos agarrarmos a Jesus Cristo, então a nossa fé fica abafada com tantas preocupações que o mundo tem para nós e que o mundo nos oferece, que verdadeiramente nós não crescemos e não produzimos frutos. Ontem o Senhor colocou no meu coração esta palavra de Paulo aos Filipenses e eu coloquei no Facebook, mas numa tradução da Bíblia Viva, que eu gosto muito de ler. Normalmente não a uso para pregar, mas gosto de lê-la para o meu crescimento pessoal, que diz: não se aflijam com nada, ou em vez disso orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer as suas respostas. Se fizerem isso, vocês terão uma experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. A sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Isto é em Filipenses 4, capítulos 6 e 7. Esta tradução, parafraseada num estilo compreensível, fez-me pensar muito. Porquê é que a minha fé às vezes não produz fruto? Porque eu ando assim, ando afligido, ando cheio do mundo, cheio de coisas, cheio de preocupações, cheio de tanta e tanta coisa, e não consigo confiar em Cristo, e por isso a minha fé acaba por não produzir fruto. Que tipo de cristãos nós somos? A fé secular faz com que o homem ame mais ao mundo do que a Deus. Portanto, a fé secularizada é comprometida com o mundo e afasta o homem de Deus. Era isso que Jesus estava a dizer. Ela é lançada, mas os espinhos, as coisas desta vida, abafam e a pessoa nunca vai produzir fruto. O apóstolo João, na sua primeira carta, versículo 2, capítulo 2, versículo 15, dizia o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, se nós analisarmos os nossos corações nesta manhã, que tipo de fé nós temos? O que é que faz pulsar e bater o nosso coração? Qual é o amor maior na nossa vida? O apóstolo dizia: não amem o mundo, nem as coisas do mundo, porque se vocês amarem o mundo, o amor do Pai não está em vós.
A fé secular verdadeiramente afasta-nos de Deus. Por último, a quarta fé, a fé salvadora. A última semente é aquela que cai em boa terra. Esta semente cresce e produz frutos. A semente que cai em boa terra representa a pessoa que tem uma fé em Cristo verdadeiramente entregue e salvadora. Pessoas que escutam a palavra e entendem a palavra e desejam viver a vida cristã conforme Jesus a ensina. Pessoas sem terem quaisquer tipos de reservas se entregam aos propósitos de Deus para as suas vidas. Esta é uma semente que cai em boa terra, produz fé para a vida. Isto é, no coração que está aberto e sensível para a voz de Deus. Esta fé salvadora é a fé que nos faz mudar as nossas convicções e mudar os nossos comportamentos e o nosso estilo de vida. É aquela fé que produziu alguma coisa em Zaqueu quando ele estava em cima de uma árvore a tentar perceber Jesus, ele era de baixa estatura, uma pessoa rejeitada pela sua sociedade, que vivia uma vida totalmente contra os princípios divinos. E quando Jesus olha para ele, ele diz: Jesus, Zaqueu, baixa dessa árvore, porque hoje eu preciso ir para a tua casa. E ele rapidamente desceu da sua casa, da árvore, levou Jesus para a sua casa e, comprometido com a convicção daquilo que ele via, disse que devolveria tudo aquilo que tinha roubado em dobro, se alguma coisa tivesse feito. Ou seja, ele mudou totalmente. Essa é uma fé que, ao ouvir a palavra de Deus, cria convicção em nós de que precisamos mudar e ser transformados. Essa é a fé daquele cego que gritava pelas ruas de Jericó: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ou daquela mulher que, apesar de ser considerada imunda, padecia de um fluxo de sangue há tantos anos, tinha gastado todos os seus recursos e toda a sua expectativa de que pudesse ser curada, e pensando como que se eu só toque a orla da sua manta eu serei cuidada. Essa é uma fé que cai em bom coração, que muda convicções, que nos faz acreditar que Deus tem poder ainda para agir hoje e que nos faz romper no meio da multidão para tocar o manto de Jesus Cristo e sermos curados no nosso coração. Não tem nada a ver com a semente, tem tudo a ver com o coração de cada um de nós. Era isso que Jesus estava a dizer aos seus ouvintes naquela altura. Um certo rapaz pegava o seu carro todos os dias, ao fim do dia de trabalho, e estacionava em frente a um bar, onde ficava a encher a cara, como diz o brasileiro, até ficar completamente bêbado. Certo dia aquele rapaz deixou de vir ao bar. Toda a gente estranhava não ver o carro diante do bar parado a cada dia. Até que um dia o dono do bar o encontra e lhe pergunta preocupado: amigo, está tudo bem contigo? Não tens aparecido mais no meu bar? O rapaz respondeu: olha, meu amigo, é que eu estava a passar um dia em frente à porta de uma igreja e um rapaz dizia: vem e entra, Jesus tem poder para te salvar. Eu resolvi entrar e naquele dia entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Agora o meu carro só estaciona em frente à igreja e não mais em frente ao bar. O que é que isto quer dizer? Isto é uma história inventada. Quer dizer que quando a palavra é semeada em nós, ela tem que mudar o nosso comportamento e produzir fruto nas nossas vidas. Quando nós olhamos para cada um de nós, como está a nossa vida? Vocês notam a diferença entre o dia em que o Senhor nos salvou e o dia de hoje? Que tipo de fruto nós estamos a produzir? Não estacione mais na presença do pecado a sua vida, mas estacione na presença de Deus. Não estacione mais na presença daquele que veio para matar, roubar e destruir, mas sim na presença daquele que veio para dar vida e vida em abundância. A decisão é sempre nossa. Abrir os nossos corações e deixar que a palavra produza fruto, recebê-la, ter convicção de que ela é verdade para as nossas vidas, mudar, deixar que ela mude os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e podermos produzir frutos para Deus. É dessa fé que tu e eu precisamos hoje, que cada um de nós precisa de viver hoje
Não importa apenas conhecer, importa viver e deixar ser transformados. Conta-se uma história de um filósofo que realizou uma viagem, mas para chegar ao seu destino deveria cruzar um grande rio, com muita corrente, numa velha barca. Eu não sei quantos de vocês já atravessaram no passado do apiadeiro de Aregos para o outro lado, para as termas de Aregos. Era a terra da tua mãe, era por ali, não é? Eu, quando era pequenito, o meu avô fazia termas em Aregos. E é curioso que as termas são de um lado e o apiadeiro do outro. Então nós saímos no apiadeiro e depois tínhamos que atravessar uma barca a remos que os senhores levavam. E eu lembro-me, quando era pequenito, tinha pai de 5 ou 6 anos, que aquilo assustava. Não levava colete nenhum, naquele tempo. E eu pensava sempre, se isto virar, o que é que vai ser de nós, não é? O Rio Douro era um rio forte, é um rio forte, caudaloso. Então este homem precisava de atravessar para o outro lado. E durante o trajeto começou a falar com aquele homem que remava, a perguntar: amigo, você conhece geografia? E ele disse: não, senhor, respondeu o barqueiro, eu nunca fui à escola. E dizia ele: se você não conhece geografia, você perdeu um quarto da sua vida. Dizia o filósofo. Então, continuando a conversa, disse: e de gramática? Você percebe de gramática? Não, senhor, como disse, eu não fui à escola. Lamento dizer, disse o filósofo, então o senhor acabou de perder mais um quarto da sua vida. Andaram mais um pouco e o filósofo perguntou: e de matemática? Você percebe de matemática? E ele respondeu: não fui à escola, a única coisa que eu sei é contar dinheiro. E disse o filósofo, muito entusiasmado: lamento dizer-te, mas então você já perdeu 3 quartos da sua vida. Cheio de uma conversa, aquele barqueiro bateu com uma barca numa rocha que estava fora do rio. A grande pedra fez um rombo naquela barca velha que se rompeu e começou a afundar lentamente. Então o barqueiro perguntou ao filósofo: o senhor sabe nadar? E dizia ele: não sei. E diz o barqueiro: lamento, mas o senhor acaba de perder toda a sua vida. O que é que isto quer dizer? Não basta só conhecimento. Nós precisamos muito mais de conhecimento. Precisamos viver e aprender a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, não importa quanto conhecimento nós temos, quantos bens nós possuímos, ou quanto nós sabemos de teologia, se não sabemos nadar na hora de cruzar o rio da eternidade, estaremos perdidos. Saber nadar num rio agitado é tão essencial como ter a vida eterna e não ser condenado ao inferno. Ou seja, precisamos nadar no rio que o Senhor quer que nós nademos. Jesus é o semeador. O Evangelho é a palavra, é a semente que procura os nossos corações para que nós possamos viver de uma forma sensível e profunda aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E sabem, o Senhor está sempre à procura de corações. Costumamos usar muito este versículo para evangelizar aqueles que não têm em Cristo e dizemos: o Senhor está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, Ele entrará, ceará com Ele e Ele comigo. Esta mensagem é tudo menos evangelística, sabiam? Esta mensagem foi dada a uma igreja que tinha cultos, uma igreja onde se louvava, onde se orava e onde se pregava, mas onde dá a entender que Jesus estava à porta. E Jesus estava à porta daquela igreja. E Jesus, às vezes, infelizmente, está à porta do coração de muitos cristãos. E Jesus não quer estar à porta. Jesus quer estar dentro de nós, ter intimidade connosco. Por isso Ele diz e dizia àquela igreja: eis que estou à porta e bato. Sou-vos a minha voz, e eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Não deixes Jesus fora da tua vida, da sua vida. Não baseie a sua vida no conhecimento apenas, mas deixe que a semente possa produzir fruto no seu coração para a vida eterna. Amém? Jesus quer participar de toda a nossa vida, nossas dificuldades, nossos problemas, e Ele quer que nós possamos abrir o nosso coração para Ele realmente fazer trono nas nossas vidas. Amém? Amém.